qualquer um de nós que já tenha tido uma emergência de saúde, e acredito que todos nós já tivemos, qualquer um de nós sabe como é que é o ambiente da sala de espera das urgências. A sala de urgências, sala de espera das urgências de um hospital, imaginem-na num dia de inverno. Talvez já lá tenha estado, cheio de dores. Talvez já lá tenha estado com um filho pequeno ao colo, a arder em febre durante a madrugada. Na sala de urgências, o ambiente é de caos, o ambiente é de ansiedade, o ambiente é de stress, de pressa. Ninguém está ali porque quer. Ninguém vai às urgências porque gosta muito. Vamos fazer uma viagem turística às urgências do hospital. As pessoas estão ali porque precisam desesperadamente de alívio. Quando finalmente o médico nos chama ao consultório, a nossa relação com ele é muito clara, muito específica. Nós não queremos ser os melhores amigos daquele médico. Não nos interessa saber quais são as suas atividades, quais são os seus sonhos. Não nos interessa saber o que é que ele pensa sobre a vida. Não nos interessa saber o que é que ele gosta de fazer aos fins de semana. Nós só queremos a sua habilidade técnica. Nós só queremos um diagnóstico rápido, a sua receita, um comprimido para as dores e a cura, para nós podermos virar as costas e podermos sair daquele hospital e voltarmos à nossa vida normal. Nas urgências, o médico, de facto, não é aquela pessoa com quem nos queremos relacionar. É apenas um meio para resolvermos o nosso problema. A nossa atitude ali é de puro consumo. É simplesmente uma necessidade utilitária. Agora pensem comigo no contraste. Quando este mesmo médico, ele termina o seu turno tendencialmente exaustivo, vai para casa, o cenário muda radicalmente. Ele tira a bata, entra, senta-se no maple da sua sala de estar e é recebido pela sua família ou pelos seus amigos. Naquele espaço, os filhos ou os amigos não estão propriamente a olhar para o pai, ou para o marido, ou para o amigo, a pensar o que é que ele me pode dar hoje para resolver exatamente o meu problema. Não. Eles estão ali simplesmente para estarem com ele. A alegria não está no que aquele médico pode dar à sua família e aos seus amigos, uma receita ou um tratamento. A alegria está na intimidade da relação, está na partilha, na transformação que o convívio traz. Hoje, quando nós abrirmos as Escrituras em Marcos 3, versículos 7 a 19, nós vamos nos deparar exatamente com estes dois cenários. Peço que vocês possam abrir as vossas Bíblias para acompanharem a leitura da Palavra de Deus. Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 19. E diz assim a Palavra do Senhor. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão. Também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam,
prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Na continuação, versículo 13 diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demónios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A mensagem central que o Espírito Santo nos traz hoje é esta. Jesus chama-te, sim, para seres parte da multidão, mas não como um simples consumidor dos seus milagres. Ele chama-te pelo nome para tu subires ao monte, para estares com Ele e seres transformado a fim de viveres no alvo da sua missão. Nós vamos dividir o nosso texto em 3 pontos fundamentais para o nosso entendimento. Vamos ver o perigo da sala das urgências, versículos 7 a 12, onde vamos ver esta multidão consumidora. Vamos ver o chamado para a sala de estar, os versículos 13 a 15, e onde vamos ver o propósito do discipulado. E, por último, os versículos 16 a 19, o puzzle da graça, esta família dos improváveis. Para entendermos este momento da sala de urgências, nós temos de lembrar o que nós aprendemos no sermão do texto anterior. Jesus, num dia de sábado, ele tinha acabado de curar um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão atrofiada. Isto enfureceu os líderes religiosos ao ponto de conspirarem com os herodianos, que eram seus inimigos políticos. Para quê? Para o matarem. Face a esta rejeição oficial, Jesus retira-se com os seus discípulos para o mar da Galileia. Este recuo não foi uma fuga, foi algo estratégico. Ele surge como resultado destes embates diretos com os fariseus que nós vimos neste texto, nos textos anteriores. Jesus retira-se porque, segundo o relógio do Pai, o Calvário ainda estava um pouco longe. Então, é importante nós percebermos que Jesus não era vítima das circunstâncias. Ele estava no controle absoluto do calendário da sua própria morte. E reparem no que acontece a seguir. O texto diz-nos que uma multidão gigantesca, ela correu até ele. Vinham não só da Galileia, mas vinham de Jerusalém, da Judeia, do sul, da Idumeia, do oeste, para lá do Jordão, e até de territórios gentios a noroeste, Tiro e Sidom. Eram milhares de pessoas. Se Jesus fosse um político moderno, ou um influencer, não é? Hoje estamos na época dos influencers, nós diríamos que ele estava no pico da sua popularidade. Contudo, qual era a motivação daquela multidão? O versículo 8 responde-nos a isso. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, vieram ter com ele. Como lemos, as pessoas, elas atiravam-se a Jesus, esmagando-o. Para quê? Para poderem tocar, para serem curadas das suas enfermidades. Meus irmãos, elas estavam literalmente na sala de urgências. A relação delas com Jesus era de consumo meramente utilitário. Elas não queriam submeter-se ao seu ensino. Elas não queriam arrepender-se dos seus pecados. Aquilo que nós vimos a falar da verdadeira metanoia. Elas queriam apenas o benefício das mãos de Jesus. E a pressão era tão claustrofóbica e perigosa que Jesus, de forma muito pragmática e de forma também igualmente sábia, ele pede que lhe preparem um pequeno barco
para evitar ser esmagado. Meus irmãos, olhem com atenção para o versículo 9. A pressão daquela sala de urgências, ela era tão asfixiante, ela era tão perigosa que Jesus toma uma decisão extremamente prática. Ele pede aos discípulos que lhe preparem o pequeno barco para que a multidão, o que é que faça? Não o esmague. Aquele barquinho pronto na margem, ele não é apenas um detalhe histórico ou geográfico. Ele ensina-nos uma lição muito prática de como devemos viver a nossa fé no dia a dia. Pensem nisto comigo. Jesus é o Filho de Deus. Certo? Concordam comigo? Jesus é o Filho de Deus? Muito bem. Ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Certo? Ok. Ele acabou de curar paralíticos. E acabou de mandar calar demónios. Ele poderia perfeitamente ter invocado uma legião de anjos para criar ali um escudo invisível à sua volta. Mas o que é que Jesus faz? No seu estado de humilhação como homem, ele faz uso sábio da precaução. Ele usa um barco. Meus irmãos, este pequeno barco, ele destrói completamente aquela teologia perigosa do fanatismo religioso que vemos tantas vezes nos nossos tempos. Há pessoas que confundem ter fé com ser imprudente. Acham que a fé cega e irracional é mais espiritual do que a sabedoria. Quantas vezes nós vemos cristãos a negligenciarem a sua saúde ou a saúde da sua família, recusando cuidados médicos ou tratamentos que são essenciais, com o argumento de que confio totalmente em Deus. Quantas vezes nós vemos estudantes, ou até pessoas, a prepararem-se para o ministério, a não estudarem com afinco, ou missionários, por exemplo, a não aprenderem a língua local, achando que o Espírito Santo vai miraculosamente colocar a matéria ou o idioma nas suas cabeças. Isso não é fé bíblica, meus irmãos. Isso não é fé bíblica. Isso é presunção. E o pequeno barco corrige-nos. Quando Deus criou o nosso corpo, Ele próprio o equipou com sistemas de precaução. Então, a verdadeira fé, ela não anula a sabedoria humana. A verdadeira fé, ela santifica a sabedoria humana. Então, confiar em Deus não significa que vamos deitar fora o nosso cinto de segurança, que vamos deixar de ir ao médico ou que vamos parar de estudar. Se nós queremos viver no alvo, servindo a Cristo de uma forma madura, no nosso lar, na igreja e ao mundo, nós temos de olhar para o exemplo do Mestre. Jesus confiava plenamente no Pai. O seu coração descansava na sabedoria divina, na soberania divina. Mas ele mantinha o barco de prevenção na água. A fé, ela repousa na graça de Deus, mas ela usa os barcos da precaução que Ele próprio nos fornece pela sua providência comum. Ah, meus irmãos, que lição maravilhosa que nós temos aqui. Um cristianismo responsável implica nós termos os pés bem assentes na terra. E no meio deste caos, os espíritos imundos, ao verem Jesus, caíram a seus pés e gritaram a doutrina certa. Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus proibiu-os severamente de falarem. Mas porquê? Porquê que Jesus proíbe estes demónios de falarem? Porque Jesus não quer a propaganda do inferno. O título Filho de Deus só pode ser verdadeiramente compreendido quando ele é entendido à luz da cruz, que ainda não estava concluído, ainda estava por vir. Então, uma confissão teologicamente correta, mas sem um coração que esteja submisso, é exatamente a definição da fé destes demónios.
Jesus calou os demónios, também porque os escribas e os fariseus já andavam atrás, já andavam a espalhar o boato de que Jesus e os seus demónios eram aliados. Se Jesus permitisse que os demónios o anunciassem em público, o povo poderia achar que esta aliança que estava a ser anunciada pelos fariseus era confirmada. E nós veremos algo muito dentro disso, no seguimento do texto, onde eles vão acusar Jesus de estar possesso por Belzebu. Qual é a aplicação que isto tem na nossa vida, no nosso cotidiano? A multidão e os espíritos imundos, eles até sabiam quem Jesus era. Tu és o Filho de Deus. Tal como nós, lemos o crachá do médico das urgências, mas esse conhecimento não é sinónimo de submissão, nem muito menos de intimidade. Muitos de nós corremos o perigo de tratarmos Deus como o médico das urgências. Só oramos, muitas vezes até em jeito de reza, ouvimos à igreja quando temos a conta bancária a zeros, quando recebemos um diagnóstico de doença grave ou quando o nosso casamento está a ameaçar ruir. Nós conhecemos os títulos de Deus, sabemos que Ele tem poder, mas o nosso coração só quer a cura física ou o alívio emocional. Deus quer abençoar-te, sim, mas Ele não deu o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para se transformar no teu amuleto da sorte. Jesus morreu para ser o teu Senhor. Jesus estava embrenhado naquelas multidões que acorriam até Ele. E para fugir deste ativismo consumidor, Ele faz algo sublime. No versículo 13, nós lemos que Ele virou as costas à praia, subiu ao monte e chama os que Ele mesmo quis. Esta é a maravilhosa doutrina da soberania da graça de Deus. No meio de milhares, a salvação, ela não começa com a nossa vontade. Ela começa com o chamamento soberano do Mestre. Ninguém fez uma audição, ninguém fez um exame para ser apóstolo. Jesus não chamou qualquer um. Jesus chamou os que Ele quis. E em Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13, que é uma passagem sinótica deste mesmo episódio, diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Vejam a dependência humana do nosso Senhor Jesus. Ele, nós há pouco concordamos, é Deus. Ele, sendo Deus, passou a noite orando a Deus. Para quê? Para pedir a orientação do Senhor, antes de escolher os 12 apóstolos. Se o Filho de Deus, se ele precisa de passar a noite na sala de estar, ou seja, em intimidade com o Pai, antes de tomar a decisão mais importante do seu ministério terreno, quanto mais nós precisamos de oração nas nossas casas. E ele designa 12 homens. Não é um número ao acaso. Porque 12, não é? 12 representa o novo Israel. O mesmo número de tribos. O alicerce de uma nova família de Deus na terra. Amados, gravem isto nos vossos corações. Vejam bem a ordem de prioridades que Jesus estabelece para este discipulado. Ele
Ele não os chama para começarem logo a trabalhar freneticamente. O texto diz para estarem com Ele, à mesa da sala de estar, ou seja, antes do serviço cristão, vem a intimidade com Cristo. Ele chamou-os para os enviar a pregar, ou seja, a comunicação da palavra e a proclamação da verdade. E ele os chamou para exercer a autoridade de expelir demónios, ou seja, o poder para libertar cativos e confrontar as trevas. Muitas vezes nós tentamos inverter esta ordem. Queremos pregar, queremos fazer obras incríveis, queremos expulsar o mal da nossa sociedade, mas falhamos redondamente porque ignoramos estar com Ele. A atividade sem intimidade, ela vai gerar esgotamento e vai gerar uma religiosidade vazia. O nosso valor não está naquilo que nós produzimos para Deus, mas na nossa permanência em Deus. E quem são? Quem são estes 12 homens que Jesus chama para a sua sala de estar? Percebermos quem eram estes homens é fundamental para nós entendermos que Jesus não escolheu super-heróis imaculados. Jesus escolheu pessoas comuns, pessoas com falhas, pessoas com passados muito distintos, com o propósito de inaugurarem a sua igreja. Marcos dá-nos os nomes. Nós lemos há pouco na passagem os nomes. O texto lista, de facto, o nome dos 12 apóstolos. Embora o texto de Marcos ele não nos dê a etimologia hebraica ou aramaica ou até grega dos restantes nomes, porque apenas nos diz que Jesus chama Simão de Pedro e aos filhos de Zebedeu de Boanerges, que significa filhos do trovão. O conhecimento histórico do mundo antigo ele ajuda-nos a perceber o brilhantismo da graça de Jesus ao formar esta equipa. E eu preparei-vos aqui um contexto muito simples, mas baseado no contexto histórico, como se fosse um complemento exterior ao nosso texto, apenas para enriquecer a nossa compreensão. Jesus uniu homens com nomes, uniu homens com raízes e uniu homens com temperamentos muito difíceis e muito diferentes para o mesmo alvo. Então, vejamos quem foram estes homens. Podemos chamar aqui o núcleo duro. O texto começa por destacar os homens que teriam maior proeminência e aos quais Jesus atribuiu esta nova identidade. Simão, Pedro. Marcos relata que Jesus designou Simão a quem acrescentou o nome de Pedro. Simão, que vem do hebraico Shimon, significa aquele que ouve. No entanto, Jesus acrescenta-lhe o nome Pedro, do grego Petros, ou Cefas em aramaico, que significa pedra ou rocha. É o exemplo perfeito de transformação. Ele entra como um homem inconstante, que precisava de aprender a ouvir, mas pela graça de Cristo, ele é transformado na rocha, o líder firme que fortalecerá os seus irmãos. Tiago e João, Boanerges. Marcos diz que são filhos de Zebedeu e que Jesus lhes deu o nome de Boanerges, quer dizer filhos do trovão. Eles eram tempestuosos, explosivos, eram passionais, como veremos mais à frente no seu ministério, quando até vão sugerir pedir fogo do céu. Jesus não anula a paixão que temos. Ele redime-a. Ele transforma filhos do trovão em pastores de amor, como veremos João, que será conhecido como o apóstolo do amor. E os apóstolos seguintes, eles mostram-nos como o Evangelho abraça todas as esferas da sociedade. Vejam só, André e Filipe. André vem do grego Andreas e significa varonil ou corajoso. Filipe vem de Filipos, também grego, e significa amigo de cavalos. É fascinante que num grupo de judeus nacionalistas,
nós tínhamos homens com nomes que são inteiramente gregos. Isto mostra a influência helenística na Galileia e prova que o grupo de Jesus ele já estava desenhado pelo Mestre, de forma a criar pontes com o mundo não judeu, aqueles que nós conhecemos como os gentios, que somos nós. Bartolomeu, Natanael e Tomé. Bartolomeu, do aramaico Bartolmai, significa apenas filho de Tolmai. Tomé, do aramaico Teoma, significa gêmeo. Eram homens de quem pouco sabemos. São mais conhecidos por serem filhos de alguém ou irmãos de alguém. Lembrando a igreja de hoje de que no serviço de Cristo e no serviço ao mundo, os grandes heróis, muitas vezes, eles têm o protagonismo no palco. Mas há muitos outros que têm o protagonismo nos bastidores, que sustentam a obra fielmente. Vemos ainda Mateus, Levi, não é? Mateus, que vem do hebraico Matiahu, e significa dom de Deus ou presente de Deus. Em Marcos 2, nós lemos que o seu chamado, a sua vocação, ele é tratado por Levi, filho de Alfeu, que estava sentado na coletoria. Um homem que, como nós vimos, os religiosos viam como a escória de Israel. Era um cobrador de impostos, era um traidor da nação. Jesus olhava para ele e chamou-o de presente, presente de Deus. O mundo dá-nos rótulos, mas Jesus, ele dá-nos identidade. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Marcos apresenta-os nesta ordem. Tiago é o mesmo que Jacó, aquele que suplanta ou aquele que segura o calcanhar. E Tadeu, possivelmente do aramaico Tadai, significa coração corajoso ou peito robusto. Depois temos Simão o Zelote. Marcos tem o cuidado de identificar Simão como o Zelote. A designação Zelote, ela não era apenas um nome, ela era uma afiliação política. Os Zelotes quem eram? Era um grupo de nacionalistas judeus radicais, eram extremistas, que acreditavam no uso da violência e na luta armada para derrubar o Império Romano. Agora repara, meu irmão, repara, minha irmã, cuidado com isto. Repara no gênio administrativo e amoroso de Jesus. Ele coloca exatamente na mesma equipa, a caminharem lado a lado, Mateus, um funcionário que era aliado do Império Romano, e Simão o Zelote, um radical que jurou matar romanos e os seus aliados. Num contexto social e político normal, se Mateus e Simão o Zelote se cruzassem num beco escuro qualquer, apenas um deles sairia de lá com vida. Eles eram inimigos mortais, meus irmãos. Apenas a cruz de Cristo, apenas o Evangelho vivo consegue matar as inimizades políticas, consegue destruir as inimizades sociais e ideológicas, unindo-nos à mesma mesa, como irmãos. E por último, meus irmãos, Judas Iscariotes. O nome que fecha esta lista. O texto bíblico acrescenta o selo da tragédia, que foi quem o traiu. Ironicamente, Judas, de Yehuda, significa louvor, ou que Deus seja louvado. Iscariotes significa provavelmente homem, Ish, de Criote, ou seja, uma localidade ali da Judeia. Judas era possivelmente o único da Judeia. Os outros eram galileus. Ele tinha o melhor nome, se pudermos assim pensar, não é? Louvor. Mas o pior no fim.
Isto ensina-nos que a proximidade física com a religião, ou termos um bom nome de família, nascermos num berço de alguém que tem um nome na comunidade, uma tradição familiar, na igreja, isso não substitui um coração verdadeiramente convertido ao Senhor. Nós podemos ter o melhor pastor, podemos frequentar a melhor igreja, podemos ouvir o melhor sermão, a melhor doutrina, estar perto de Jesus. Podemos achar que estamos perto de Jesus. E ainda assim, o nosso coração permanecer endurecido e não convertido. E é aqui que é importante nós clarificarmos que a tragédia chocante da vida de Judas, ela não é uma prova da limitação de Cristo. Ela é uma prova da impenitência do traidor. Havia um abismo entre o coração egoísta de Judas e a generosidade de Jesus. Pode-se estar com Cristo nos bastidores e mesmo assim o nosso coração nunca lhe pertencer de verdade. Meus amados irmãos, o Evangelho é a única força do universo que é capaz de pegar em pessoas tão diferentes, tão opostas até, com passados, com opiniões políticas, com classes sociais dispares e uni-los como irmãos sentados à mesma mesa. Amados, que colorido fantástico e que colorido improvável tem esta diversidade da família, que é igualmente improvável. Jesus, ele junta inimigos políticos, feitios totalmente opostos. Pedro, o otimista, mas também Tomé, o pessimista. Amados, há lugar para todo tipo de personalidades, desde as mais efusivas às mais melancólicas. Para quê? Para servirmos juntos no reino. Igreja, olhem para estes 12. Jesus, ele reuniu conservadores, ele reuniu radicais políticos, reuniu cobradores de impostos corruptos, reúne pescadores ignorantes, homens de ação e homens cínicos. O mundo olharia para este currículo e diria: esta organização vai cair e falir no primeiro mês. Aliás, tenho sérias dúvidas que cheguem a fazer alguma coisa. O mundo olharia para estes homens assim. Mas o Evangelho não é sobre o teu currículo. O Evangelho é sobre o Mestre que nos lidera. O seu objetivo não é formar um clube de pessoas iguaizinhas, todas com o mesmo gosto. Ou, olhando para essa cena, talvez todas sem gosto. É convocar-nos. O objetivo é convocar-nos para, com as nossas falhas, com as nossas diferenças, aprendermos, tal como esta nova família que nós vimos agora, a viver no alvo, amando a Cristo acima das nossas ideologias, servindo as nossas famílias, mesmo os difíceis, porque há sempre um filho trovão no nosso lar, não é? Edificando a igreja com todos os nossos diferentes dons e talentos e espalhando a restauração ao mundo que está ferido ao nosso redor. Nossa visão como igreja é simples e é bíblica. Viver em amor e serviço a Cristo no lar, à igreja e ao mundo. Mas como é que nós aplicamos este texto que acabamos de estudar de forma prática e imediata às nossas vidas, hoje, sendo um testemunho vivo para o mundo que nos observa? Então, alguma ajuda nesse sentido. Sai da sala de urgências. Procura estar com Cristo. Procura estar com o Senhor Jesus. Cria
Alimenta esta relação íntima, vertical com Cristo, pessoal, de forma constante. Não vás a Ele só na urgência, não vás a Ele só no pedido de SOS. Se Jesus instituiu que o primeiro passo do discipulado é estar com Ele, isto tem de começar na nossa casa. Maridos, esposas, pais e filhos. A saúde espiritual da vossa família, ela não se mede pelas atividades que vocês fazem fora, mas pelo tempo que vocês passam à mesa com o Senhor. Saiam dessa correria do hamster que está na roda. Saiam. Desliguem as urgências. Abram a Bíblia com a família. A intimidade com Cristo, no quarto, em oração, é também o motor de tudo o resto. Como igreja, olhamos para este grupo dos 12. A igreja local, ela tem de ser o maior milagre sociológico da nossa sociedade. Num mundo que está tão dividido politicamente, onde as pessoas se odeiam nas redes sociais por causa de ideologias, a nossa igreja, Still Creek Church, em Lisboa, ela tem de ser o lugar onde o Mateus e o Simão, o Zelote dos nossos dias, se abraçam. O lugar onde eles partem o pão e onde juntos estão e se amam. Quando o mundo olhar para nós, não tem de ver pessoas perfeitas. Nós não somos, já falámos isso aqui, nós não somos o museu das pessoas perfeitas, dos santarrões. Quando o mundo olhar para nós, ele tem que dizer qual era a probabilidade daquela gente toda estar junta. Nenhuma, a não ser pelo sangue de Cristo. E é isso que vai validar a nossa mensagem, meus irmãos. Jesus chamou-nos para nós estarmos com Ele. Mas para quê? Para ficarmos aqui quietinhos no nosso clube? Não, meus irmãos. Para os enviar a pregar, para os enviar a expelir demónios. A igreja não é um clube exclusivo lá no cimo da montanha, retirados de tudo. Não. Nós somos abastecidos, sim, na sala de estar de Cristo, mas para descermos à praia da humanidade que está a sofrer, e anunciarmos com a nossa vida a verdade. Quando nós confrontamos as injustiças, quando nós falamos do Evangelho no nosso local de trabalho, quando acampamos de forma como se estivéssemos ali permanentemente a amparar o necessitado, nós estamos a expelir as trevas e a mostrar que o reino chegou. Se estás aqui hoje e ainda não entregaste a tua vida a Jesus, o meu apelo é para ti. E ele é claro. Não trates Jesus como o médico das urgências. Ele tem poder para curar? Sim. Mas ele tem muito mais para te dar do que um simples penso rápido para o teu problema momentâneo. Ele convida-te para uma nova família. Aquela família improvável que foi comprada pelo seu sangue. Ele chama o teu nome. Hoje. Não para te oferecer outra coisa senão o perdão, a salvação e a intimidade eterna. Então, responde-lhe imediatamente. Meus amados irmãos, e o que é que nos espera a seguir? Acham que aquelas multidões à volta de Jesus, aquilo é intenso? Para mim é. Eu sou claustrofóbico. Só pensar naquele aglomerado de gente à volta de Jesus, eu fico com falta de ar. Mas no seguimento do texto, Jesus volta à casa e a multidão ela junta-se de tal forma que ele e os seus discípulos nem comer conseguem.
A pressão ela é tanta que a própria família biológica de Jesus chega a achar que ele perdeu o juízo e tentam prendê-lo à força. Como se isto não fosse suficiente. Os teólogos de Jerusalém, eles descem até à Galileia e vão acusar Jesus de estar possuído por Belzebu, o maioral dos demónios. Será o derradeiro confronto. O reino de Deus contra o reino de Satanás. É um texto de cortar a respiração, onde Jesus nos vai dizer quem é, afinal, a sua verdadeira família. Não faltem, venham e venham como estão. Mas antes de virem, orem pela preparação do sermão e pela pregação da palavra. E que o Senhor nos possa abençoar rica e poderosamente. Amém?